Então, vocês podem ver a nossa agenda aí agora. Vou falar um pouco da gente, rapidamente, falar da indústria 4.0, falar o conceito que a gente tem batido bastante em todos os nossos eventos, é falar da fábrica escondida. Todas as fábricas têm uma fábrica escondida. Uma parte da produtividade possível no chão de fábrica não é atingido. Nosso objetivo é mostrar que a gente identifica, descobre a fábrica e ajuda vocês a fazer a melhor utilização da sua capacidade instalar. E aí nós vamos falar, como eu disse, em geral, das soluções de MES, sistema de execução de manufatura, em português, e posicionar, né, o que é um MES por definição, o que deveria ser um MES, não só um apontador de produção, não só um sistema que mostra né? E na sequência a gente vai falar então da tecnologia da Cantier, a MES 4.0, e vamos fazer uma demonstração ao vivo da plataforma, que vai ser conduzida pelo Ruslan. Vou mostrar alguns casos de sucesso dessa plataforma. E também, né, muita gente nos fala sempre como eu não tenho condições de ter os dados. Eu não tenho meus dados, eu não tenho sensores, eu não tenho PLC suficiente, não importa. Eu já falar um pouco de conectividade no final. Ainda que não tenha, porque no contexto do MES você tem que conectar dados, tem que receber dados também. Dando seguimento aqui, sobre a Industrial IoT, nós somos um distribuidor de tecnologias focado na internet das coisas, focado em inteligência artificial, focado em automação. E do lado direito aqui vocês veem as empresas que a gente distribui tecnologias na América Latina. Nós já falamos sobre a Litmus em alguns eventos, alguns webinars. É uma solução de conectividade. Hoje vocês vão conhecer a solução da Cantier. Nós já também fizemos recentemente um evento sobre a Process Miner. Apesar de ter esse capacete aí, não é nada sobre mineração, não é de automação de chão de fábrica baseada em inteligência artificial. Temos a solução da Hexagon, que é uma solução fenomenal para a criação de aplicações móveis para uso interno na gestão de vocês. Também tivemos com a gente a Siemens, a gente é parceiro da Siemens para a área de conectividade. No final, eu vou mostrar aí. SysMetrics é uma solução de IoT, uma plataforma de IoT focada em mineração, construção e barragens de água. E o Smart App é uma solução focada para as empresas de saneamento. Mas no contexto da indústria 4.0, como a gente posiciona cada uma dessas soluções? Porque primeiramente, você vai falar, mas tem muitas soluções, eu preciso de tudo isso. Na verdade, dependendo do seu problema, a gente tem uma solução. Você tem um problema de conectividade de hardware, uma conectividade de software, né? Nesse nível de conhecimentos, né? A gente tem a solução da Litmus e da Siemens. Você está precisando de uma plataforma de IoT, a Litmus é uma solução muito interessante, né? A Hexagon também tem parte dessa solução. E aí, para o chão de fábrica, indústria específica e application. Hoje nós vamos focar no MES, na Cantier, mas também a Litmus da Hexagon. Se a gente for falar de aprendizagem de máquina, machine learning, inteligência artificial, a nossa solução é a solução da Process Miner. E no topo da pirâmide, né, realidade aumentada, realidade virtual, a gente comercializa a solução da Hexagon. Você precisa de todas elas? Não. A gente tem a solução correta para o seu problema. Pode ser que a gente venha analisando o seu parque de máquinas, analisando a tua fábrica, fazer uma composição entre as soluções. A vantagem é que essas soluções já são integradas. Nós não fomos ao mercado e pegamos soluções aleatórias. A Litmus já tem uma integração com o Cantier, já tem uma integração com a Process Miner. A Hexagon ela tem um backbone de integração que permite também integrar com qualquer uma delas. Mas essas três soluções de conectividade, plataforma de IoT, plataforma de MES e inteligência artificial já são conectadas. A gente já tem clientes mundiais dessas plataformas funcionando de maneira integrada. Dando seguimento aqui,
rapidamente sobre o Ruslan. Nós vamos tocar a apresentação. O Ruslan vai fazer muito mais do que eu faço a parte fácil, ele faz a parte mais complicada. Alguns desses slides, vocês que já tiveram com a gente em alguns outros eventos, vocês já viram alguns desses slides, mas é sempre importante mostrar a indústria 4.0 no Brasil e como é que a gente está. Então, a indústria, os números do Brasil, da indústria, hoje é menos de 10% do PIB. Isso é muito triste, mas é uma realidade. Por muito desinvestimento da indústria, mas também pelo crescimento brutal que a agricultura teve nas últimas 2 décadas, que colocou o Brasil como o destaque mundial do agronegócio, reduzindo dessa maneira o percentual da indústria no PIB. Porém, imaginando um PIB brasileiro de 2,5 trilhões de dólares, 2,5 vai depender do campo, mas 2 trilhões de dólares no mínimo, nós estamos falando de 200 bilhões, é um número significativo no mundial. Mas a nossa produtividade caiu como país, né? Esses números são do Ministério do Desenvolvimento, né, e coloca o Brasil na 79ª posição no ranking de inovação. Então, o Brasil está ficando para trás e precisa recuperar. Porém, a própria BDI, Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que é um órgão do Departamento do Ministério da Indústria e Comércio, coloca os potenciais benefícios que a indústria pode trazer para o Brasil. E eles quantificam, esses números são públicos, uma economia anual da ordem de 73 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro. E a gente espera que as empresas que estejam nessa conferência, nesse evento hoje, estejam buscando parte desses ganhos. De onde eles vêm? 34 bilhões em ganho de eficiência. Então, você fazer melhor o que você já faz. Né? 31 bilhões em economia, redução de custo de manutenção de máquina. Então, você vai trabalhar de maneira inteligente para evitar a quebra de máquina, saber antes que a máquina está caminhando para uma quebra. Então, o uso de sensores, de PLC, você consegue identificar o status da máquina, você consegue fazer uma manutenção preditiva, que é muito mais barata do que a manutenção corretiva. E, associado a isso, se você fizer os seus produtos melhor, você perder menos, você vai ter economia adicional de energia. Vai lembrar que o Brasil, esse ano, deve passar por um período crítico de produção de energia, porque os reservatórios têm menos água. Então, a energia vai virar... os preços já estão mais altos, vão ficar mais altos em função do potencial racionamento. Vocês estão acompanhando as notícias, o Brasil está entrando no período de seca com a menor reservação de água dos últimos 20 anos. Então, a gente tem um desafio muito grande nessa segunda metade do ano de 2021. Espero que o Brasil consiga sair do outro lado. Ok? Agora, como é que todas as tecnologias que eu tenho falado para vocês podem ajudar? Né? Identificar problemas de produção, a gente chama isso de desempenho produtivo. Identificar problemas de qualidade produtiva. Imagina você conseguir identificar, antes que você fabrique um produto não conforme, você saber que isso pode ocorrer, você parar, fazer calibrações, trocar a ferramental, não importa, fazer o que for necessário para evitar que o problema se materialize. Né? Identificar problemas nas máquinas, já foi mencionado antes, para você, a manutenção preventiva é muito melhor do que a corretiva. E prescrição de produção, qual a melhor combinação de fatores, de ajustes de máquina, de matéria-prima que vão me dar o melhor produto final. Na relação de eu tenho um produto de qualidade, eu tenho um produto consistente com a demanda do mercado, utilizando a melhor configuração possível do meu parque fabril e da minha inteligência operacional, a gente chama de inteligência artificial em tempo real, você poder agir na frente dos fatos. Muitas soluções, né, que existem no mercado não permitem isso. As soluções que a gente leva para vocês têm essa capacidade de dar informação antes do problema. E aí, encontrar, né, a fábrica oculta. A fábrica oculta é um conceito que foi colocado pela primeira vez no livro Eficiência Global de Equipamentos, do professor Robert Hansen. Esse livro tem edição em português.
e explica que mostra que a maioria das empresas tem entre 25% e 30% de capacidade de produção não utilizada, por inúmeros fatores: falta de acompanhamento, falta de compreensão do processo, falta de ajuste de máquina, dá para somar vários desses fatores. Mas isso significa que, ao invés de você investir no novo maquinário, na nova linha, antes de você fazer isso, invista em tecnologia que possa identificar e mostrar como é que você pode buscar a sua fábrica escondida, né? Isso é um número global, isso não é um número sobre o mercado brasileiro ou latino-americano. Então, você tem isso em todos os países do mundo, em todas as fábricas do mundo, existe maior ou menor grau uma fábrica escondida. Dando seguimento aqui, agora eu convido o Ruslan para tocar a apresentação. Ruslan, você quer tocar daí, eu toco daqui? Você pode ir mudando os slides para evitar confusão aqui na mudança de tela, né? Ok. Bom, você quer que eu toque a apresentação? Não, toco. Tá bom, beleza. Não tem problema. Vamos lá. Anda lá. Bom, pessoal, boa tarde. O Hélio já fez todas as apresentações, né? Vamos falar agora um pouquinho a respeito do MES e da sua história. Desculpa, o pessoal está dizendo que o áudio está muito ruim. Não sei se é o meu áudio. Eu acho que é o seu, Hélio. O seu está chiando. Vou aumentar o som aqui, vou mudar o microfone. Eu só vou fechar minha câmera. Já volto. Você vai tocando. Tá bom. Bom, perfeito. Bom, pessoal, então, vamos começar falando a respeito da plataforma MES, o que seria, como ela surgiu, quais são os objetivos dela e como que ela pode beneficiar, né, a sua companhia ao utilizá-la. Então, pode mudar slide, Hélio? Bom, o MES, ele começa a surgir, né, assim, as primeiras automações para gerenciamento de inventários em shop floor, né, eles começam a surgir lá em 1970 em grandes corporações, né? As primeiras plataformas com esse intuito eram criadas dentro das próprias companhias, então empresas grandes apenas, né, tinham acesso a essas tecnologias, então dependiam, por exemplo, de criar, ter uma equipe de desenvolvimento, usavam ainda computadores, workstations rodando Unix, né, para rodar a plataforma em si. A partir, né, de 1980, nós começamos a ter os primeiros MRPs, né, que seria... perguntaram aqui a respeito do qual que é o significado de MES. Né? MES significa Manufacturing Execution System, Sistema de Execução de Manufatura. Então, até legal explicar isso nesse momento. O que é um sistema de execução de manufatura? Tudo o que acontece no shop floor, tudo o que acontece no chão de fábrica, ele tem que ser de alguma forma gerenciado, porque, como o Hélio falou, né, ali na questão da fábrica oculta, os benefícios que ele também apresentou sobre a indústria 4.0, e esses só podem ser alcançados você reconhecer, por exemplo, sua capacidade total produtiva, você reconhecer aonde você está perdendo, né? Tanto em tempos de setup ou então problemas de logística interna, você precisa ter um sistema que faça o acompanhamento de toda a execução de uma ordem de produção. Então, o MES ele vem justamente trabalhar nesse sentido, acompanhar as execuções das ordens de produção, né? Então, voltando até um pouquinho mais assim, mais fundo, o que são as ordens de produção? A partir do momento que você tem produtos, os seus produtos eles têm um bill of material, né? Uma lista de materiais para ser produzido. São as matérias-primas que são usadas para a fabricação do produto. Quando você passa para um processo de manufatura, você tem que criar uma outra lista, né, o BOM, que seria o Bill of Material para a produção, e nele você vai descrever todas as etapas produtivas. Então, a primeira operação, por exemplo, eu vou cortar a matéria-prima no dimensional X. Segunda operação, né, então operação 10, operação 20, eu vou usinar essa peça para chegar numa pré-forma. A operação 30, eu vou torneá-la. Operação 40, dar acabamento. Operação 50, pintar. Então, todas essas operações,
elas são inerentes a uma ordem de produção e do processo de manufatura. Quando nós temos isso rodando no chão de fábrica, é muito importante que nós tenhamos toda a visibilidade de cada uma dessas etapas, de como que elas se deram, quanto tempo elas consumiram e como que elas estão rodando em tempo real. Legal? Respondi a sua pergunta? Para Flávia Andrade. Hélio, você poderia voltar no slide passado, anterior? Sim, desculpa, eu estava no mudo aqui, mas muito obrigada, Ruslan. Imagina. Bom, então, voltando aqui no gráfico de tempo, né, o que nós temos? Nós temos os primeiros softwares de gerenciamento de inventários, começaram a surgir na década de 70, né? Na década de 80, nós tivemos os primeiros MRPs, que seria o Material Requirement Planning, que seria justamente uma parte do RP. Então, nós começamos a criar, em 1980, ERPs, que são sistemas gerenciais de toda a fábrica, de todo o processo industrial. Então, você controla desde um RH, contas a pagar, contas a receber, compras, né, saídas de material, e se criou um módulo chamado MRP, que é justamente para fazer as requisições de planejamento de material, que seriam as emissões das ordens de produção, né? A partir disso, a partir do momento que você criou a estrutura da ordem de produção aqui junto com a MRP, começou a surgir a necessidade de você fazer o acompanhamento dela em todas as suas etapas no chão de fábrica. Aí, em 1992, já com o advento de computadores, PCs, de trazer esses dados mais facilmente para o chão de fábrica, por exemplo, colocando computadores no chão de fábrica, né, surgem as primeiras aplicações que realmente são reconhecidas como MES, né, novamente programadas internamente nas grandes corporações. A partir de 1995, a International Society of Automation, a ISA, ela definiu já o que seria uma plataforma de execução de manufatura. Então, ela criou o ISA 95, onde se descreveu os padrões, né, os recursos que uma plataforma MES teria e que seria necessário para fazer essa automação do chão de fábrica. Bom, vamos para o próximo slide. O ISA 95 também dividiu todo o ambiente de automação em camadas. Então, nós temos desde a primeira camada, que seriam os dispositivos de campo, sensores, atuadores de automação, né? A segunda camada, que ainda é física, onde nós temos CLPs, PCs industriais, né? CNCs conectadas, e aí nós já caímos para a primeira camada lógica, que seriam os IHMs, telas de apontamento, sistemas supervisórios, como SCADA, né? Tudo isso dentro do ambiente de ITA, do ambiente de automação, então, das redes de automação. A partir da quarta camada, que já seria o MES, nós entraremos aqui dentro do conceito do MES, já entramos no ambiente de TI. Então, nós fazemos o quê? Na verdade, o MES ele é uma integração para que você tenha, vamos dizer, um BI, uma visão de TI do que está acontecendo no chão de fábrica. Então, seria a primeira camada que realmente dá uma visibilidade dos processos, né? E uma visibilidade do que está sendo produzido num nível mais elevado para a administração da fábrica. E, por sequência, o último nível seria o quinto nível, que seria já um ERP, que se faz uso dessas informações do MES, né, também para as informações administrativas nele. Próximo slide. Bom, quais são as principais funções do MES? O ISA 95 ele define basicamente 5 funções. Então, a primeira, que seria o preparo de desenvolver, otimizar, né, os produtos e processos de produção. Aqui nós temos assim, um pequeno overlap com os sistemas RPs no que nós dizemos de MRP. Né? O MRP, que faz o planejamento de produção, ele de certa forma também trabalha com o preparo dos produtos para a manufatura, né? Ordenando, separando em operações. O MES ele também tem essa qualidade, ele também consegue fazer isso. A segunda qualidade, né, a segunda função do MES seria a execução. Então, é o acompanhamento da execução e do planejamento do que foi planejado, né, no chão de fábrica. Ele faz o acompanhamento, ele faz a cronoanálise, vamos dizer assim, né,
de cada processo, de cada etapa, ele consegue definir, por exemplo, se uma próxima operação pode ser executada ou não, de acordo, né, com o saldo produzido da primeira operação. Então, vamos dizer, uma operação de usinagem, né? Como eu falei ali, deu exemplo. A primeira operação, o que seria? Separação da matéria-prima, né, e a partição dela num tamanho para ser usinada. A segunda etapa seria justamente já a usinagem. Então, o que acontece? Se eu não tenho a quantidade de matéria-prima suficiente, né, preparada para ser usinada, eu não posso executar a usinagem, logicamente. Né? Eu preciso ter um saldo de peças cortadas de matéria-prima para eu conseguir executar a segunda etapa da produção. Então, o sistema, justamente, ele faz esse controle. Então, ele consegue ver, por exemplo, que eu estou com uma CNC parada nesse momento, porque eu ainda estou com a minha matéria-prima em fase de separação e de corte de material. Né? Então, e essa fase me atrasou a segunda fase. Ou então, ele consegue já começar a fazer uma manipulação. Por exemplo, eu tive uma peça cortada, então já posso partir para uma usinagem de uma peça, enquanto as outras estão sendo particionadas, por exemplo. E essa seria a função da execução. O controle de processo, né? O que seria? Seria o controle, por exemplo, de como que as máquinas estão trabalhando, os tempos, tempos de setup, tempos de manutenção, né? Então, por exemplo, como que está o MTBF das minhas máquinas, né? Que seria o tempo médio entre quebras, como que está o tempo médio de reparo das minhas máquinas, o MTTR, né? E tudo isso são informações que ele vai começar a controlar os processos. E ele vai conseguir definir a partir disso, por exemplo, né, o OE aqui na quarta fase, que seria de análise do desempenho de produção. Então, um dos KPIs chaves, né, para a produção é o OE, que ele vai dar justamente a eficiência geral, né, a eficiência global dos equipamentos de produção. Então, seus bens de capital, nominalmente, eles podem produzir, por exemplo, tantas peças, tantas partes por hora, né? Como que está o desempenho? Ele realmente está executando isso dessa forma, né? O meu tempo planejado de produção, por exemplo, eu tenho uma injeção plástica, por exemplo, para fazer um sopro de uma garrafa, eu tenho 40 segundos para completar um ciclo que vai me gerar 40 peças, 4 peças. Isso realmente está acontecendo, né? Então, ele vai fazer essa análise, comparando o planejado com o que aconteceu, e vai começar a dar KPIs para vocês terem essa métrica. E a quinta etapa é a de coordenação, né? A quinta função é a de coordenação, aonde a gente pega essas informações do processo, né, que foram analisadas, e fazemos a integração dessas informações com o RP, por exemplo, ou SCM. Né? Então, por exemplo, o que é interessante para o RP? Qual foi o custo da minha produção? Porque como que é definido o custo? Questão de hora homem e hora máquina, sem contar a matéria-prima e a energia utilizada na conversão. Né? Então, o que interessa para mim levar para o RP? O tempo que foi usado de hora homem e de hora máquina para definir o custo, né? E para definir justamente o custo do produto, se eu estou tendo lucro ou não na produção desse produto, se eu tenho que rever preços de prateleira, preços de mercado para esse produto. Né? Tudo isso é essa parte de coordenação das informações que a plataforma gera. Então, próximo slide. Quais são os principais benefícios da plataforma? Né? O que uma plataforma MES ela pode trazer de benefício? Então, basicamente, ela vai permitir que as empresas enxuguem, né, os seus tempos de ciclo de fabricação, porque a partir do momento que você tem a visibilidade, você sabe o que está acontecendo, você vai poder trabalhar sobre os processos e melhorá-los. Né? Então, você consegue reduzir tempo de fabricação, você consegue diminuir, né, o tempo de entrada de dados. Então, o que seria essa entrada de dados? Vamos dizer que hoje você tem um sistema manual, né, de dados. Você tem alguém que faz o apontamento, vai em cada estação, colhe esses dados num papel, depois levam isso para um Excel, geram os gráficos e sobem essas informações para o RP.
Muitas vezes, um processo como esse demora 24, 36 horas para ser concluído, né? Com uma plataforma MES, você tem isso digitalizado. Então, você consegue eliminar esse tempo de entrada de dados, você consegue encurtar muito, você vai ter uma visibilidade em tempo real do que está acontecendo. Ela também permite que você reduza o trabalho em processo. Então, por exemplo, você vai acompanhar o IP. Então, todas as ordens de produção que estão sendo executadas, o que está parado, o que está atrasado, você vai enxergar isso. Então, com isso também você consegue reduzir essa quantidade de itens que estão parados no seu chão de fábrica. Você vai ter essa visibilidade. Ele vai facilitar, né, e acelerar a troca de turnos, porque, por exemplo, não vai precisar um gerente que vai ceder, né, o seu posto para o próximo turno, para o próximo gerente, passar todas as informações, sentar, conversar, fazer reuniões. Tudo isso já está no sistema digitalizado. Isso ajuda muito, ganha-se muita agilidade, né? Você consegue reduzir o tempo de entrega do produto, você consegue melhorar a qualidade do produto, você consegue reduzir o papel, né, a quantidade de papéis no chão de fábrica. Por exemplo, um mês completo, né, como o nosso, você tem integrado gestão de documentos. Então, junto com uma ficha de produção de um produto qualquer, né, você também tem as fichas de instrução de trabalho. E essas fichas de instrução, elas vão mudar de acordo, por exemplo, o versionamento do produto que você está produzindo. Quando você tem isso em papel no chão de fábrica, você tem que fazer um controle muito rigoroso, você tem que saber aonde que essas cópias estão distribuídas, a versão dessas cópias. Você vai fazer geralmente esse controle por carimbos. Então, por exemplo, quando algo estiver obsoleto, tem que carimbar com obsoleto, recolher esse papel, colocar outro manual no lugar, né, da versão atual. Então, tudo isso é muito trabalhoso, isso gera muitos problemas para as empresas, principalmente quando tem que passar por auditorias, como, por exemplo, a auditoria de ISO, né? É muito mais fácil também de você capacitar as pessoas, né, na operação da fábrica, porque os apontamentos são mais simples de fazer, a troca de informações, por exemplo, com essa gestão de instruções e documentos e trabalho, também são muito fáceis, né, de serem distribuídas informações, agiliza bastante. Lógico, com isso tudo, melhora todo o processo de planejamento das ordens, melhora o atendimento ao cliente, porque a partir do momento que você tem uma melhora nos seus ciclos de fabricação, nos seus tempos, melhora no planejamento, você vai ter automaticamente uma melhora no atendimento do cliente da sua fábrica, porque você não vai atrasar, você vai cumprir os prazos, né? Você vai conseguir reduzir custos de setup, tempos de espera, você vai conseguir ter planos de sequências de produção mais confiáveis e precisos. Que nem, por exemplo, você pode falar, mas tempos de setup são tão importantes? Sim, são. Eles são picados. Muitas vezes você perde, por exemplo, eu vou citar um caso de uma empresa ali no Vale do Paraíba, né? Eles trabalhavam com peças aeronáuticas e eles tinham tempos de setup que eles desconheciam. Quando foi instalada a plataforma MES lá nessa indústria, uma plataforma MES, eles começaram a ver que, por exemplo, tinham processos que num torno eles demoravam 40 minutos para fazer um setup, que é um tempo muito, muito elevado, né? A partir do momento que eles começaram a apresentar isso em gestão, né, em tela ao vivo, no chão de fábrica, esses números começaram a ficar visíveis e começou a doer, né, para os próprios operadores. Eles se sentiam até mal de ver, por exemplo, olha, está parado 40 minutos para um setup num torno, né? E eles começaram a agilizar o processo, eles conseguiram reduzir isso para 15 minutos. Então, esses tempos, vocês acabam consumindo muita hora homem, muita hora máquina, em tempo não produtivo, num tempo de setup, que vocês não ganham por isso. É um custo. E aí vocês conseguem enxugar isso também. Só nisso vocês podem ver como uma plataforma MES já consegue ajudá-los, né, a reduzir custos e a se tornar uma empresa mais lucrativa. Bom, agora o próximo slide. Por quê, né? Por que você consegue esses ganhos? Porque você vai conseguir enxergar melhor as suas quebras de máquina, você vai ter cronometragem de tempos reais. Então, uma coisa que é interessante, num processo de um engenheiro de produção, o que ele faz geralmente? Quando ele está definindo os processos, as operações de produtivas, né, ele tem que definir um tempo estimado para cada uma dessas operações.
Geralmente, como isso é feito? Ele vai ao chão de fábrica, ele faz um run, né, uma execução de teste, passa por todas as etapas que por ele foi definido, e ele faz uma cronometragem do tempo estimado, né? E ele fica ali do lado da máquina, no pé da máquina, olhando o operador executar, né, uma bancada, se for montagem, e ele define ali o tempo. Uma coisa é um operador fazer isso num teste, numa execução de teste, junto com o supervisor, olhando o que ele está fazendo. Outra coisa é no dia a dia, né? Com uma plataforma MES, você vai ter essa cronometragem dos tempos, dos processos, das operações, feitas automaticamente. Então, o próprio sistema vai gerar para vocês esses tempos e vai comparar com o tempo que foi estabelecido para essa função com o tempo real. E aí vocês já vão conseguir ver se, por exemplo, no ERP de vocês, na ordem de produção, o tempo ele está corretamente definido, se tem tempo em excesso ou se tem tempo faltando. Se tem tempo faltando, automaticamente vocês vão atrasar a entrega da ordem de produção e vocês não vão estar justificando, né, colocando o custo correto em cima do produto, porque tem mais horas de trabalho do que o que foi estimado. E se tiver muito mais tempo estimado, vocês estão tendo perdas de produtividade. Vocês poderiam estar produzindo muito mais, que entra aquele caso que o Hélio falou da fábrica oculta. Tempos de limpeza e manutenção, esses tempos picados fazem muita diferença, o sistema consegue identificar para vocês, né? Novamente aqui, conhecimento dos tempos estimados, problemas de qualidade que ocorrem durante a produção, planos de trabalhos alternativos. Então, imagina que, por exemplo, a plataforma, você define nela caminhos produtivos, né? Então, você diz que, por exemplo, uma operação ela vai entrar num centro de custos de operação. Então, ela vai entrar, por exemplo, numa CNC específica ou numa injetora específica. Se essa minha máquina quebrar, o que você faz? Você vai parar a produção? Não, um sistema ele consegue entregar para você planos alternativos de trabalho, então novas rotas produtivas, e ele consegue criar isso dentro da plataforma, automatizando esse processo. Bom, o Anderson Bueno... Ah, tá, sem problema, Anderson. Hélio, pode voltar ainda no slide, por favor? É que o Anderson tinha escrito aqui uma mensagem que tinha levantado a mão. Bom, disponibilidade de transporte e logística. Muitas coisas são perdidas, muito tempo é perdido em logística interna. Por exemplo, uma máquina ela pode ficar minutos ou horas aguardando o recebimento de uma matéria-prima ou de um semiprocessado para continuar o trabalho. Vocês vão conseguir enxergar isso com uma plataforma de MES. Disponibilidade de recursos, né, de qualidade. Vocês vão conseguir ter a disponibilidade de todas as suas máquinas em tempo real, ao vivo, né? Vocês conseguem fazer alterações, minimizar os tempos de processo e configurações dentro da plataforma com todas essas informações. Então, por isso que nós dizemos, né, que todos aqueles ganhos você pode obter com uma plataforma MES. Bom, vamos passar para o próximo, Hélio? Então, agora vamos falar sobre a plataforma que nós comercializamos, né? Então, a Cantier, ela é um fabricante, um fornecedor líder na Ásia, né, para sistemas de execução de manufatura. A plataforma já é uma plataforma extremamente madura, ela tem 15 anos de mercado, né? Ela unifica recursos tanto de execução, que seria de uma plataforma de MES, como também recursos de IoT industrial e de inteligência artificial, numa única plataforma. A plataforma ela é extremamente configurável, ela se adapta a qualquer cenário e ela é escalável, né? Então, isso é interessante. Você não precisa fazer uma implementação completa. Você pode fazer implementações parciais, atacando, né, setores específicos que você deseja. Que nem, por exemplo, você quer ver primeiro o OE. Você instala o módulo de OE, depois você pode estar trabalhando com o módulo de manutenção para fazer o controle das equipes, por exemplo, né? A plataforma em si, ela habilita toda a parte de transformação digital para o chão de fábrica. Então, através, né, de definições, do planejamento de instalação, justificativa de negócio, implementação, automação e
automação de processos robóticos, a gente consegue levar a indústria de vocês para o patamar da indústria 4.0. A matriz da empresa fica em Singapura, né, possui escritórios na região dos Estados Unidos, da Ásia, né, e centros de desenvolvimento nas Filipinas e na Índia. Então, como falei, já existe há 15 anos e já atende aqui inúmeros clientes globais que eu vou mostrar os casos de sucesso para vocês. Próximo. Alguns clientes da plataforma para vocês conhecerem. Então, nós temos aí alguns de eletrônica, como Texas Instruments, que fazem circuitos impressos, eles utilizam a nossa plataforma. A Cypress, que também trabalha com microprocessadores, né? Aí nós temos, por exemplo, elétrica automotiva, né? Fazer fusíveis de carro, componentes eletrônicos para carros, nós temos ali Telfuse. Nós temos a Sobi Kojei, que trabalha com estamparia de metal para a indústria automotiva, para empresas japonesas. Então, praticamente Honda, Mitsubishi, né, utiliza eles como sistemistas para estamparia. Asian Transmission, também fabricante asiático. A MRF de pneus, a ROM, etc. Vários outros clientes, até mesmo empresas como mineradoras, por exemplo. Acabaram de perguntar aqui sobre, o Wagner perguntou, né? Tem case nacional que pode ser referenciado? Por enquanto, nós estamos executando um piloto aqui no Brasil, a gente não pode abrir o nome da empresa, né? Mas nós trouxemos agora, fechamos a parceria agora em abril com a Cantier, né, no Brasil, então nós somos o escritório deles aqui para a América Latina, e logo nós já teremos esse caso documentado para vocês. Legal? A Cantier, ela é uma empresa que já teve vários reconhecimentos, então, por exemplo, a revista Industriera está entre os 10 melhores provedores mundiais de solução de MES para 2020, a Industry Wired, 20 empresas com soluções mais disruptivas, né, em 2020. E isso você fala, mas um MES disruptivo, né? Porque a tecnologia que nós utilizamos, ela sai do aspecto simplesmente de execução de manufatura. Vocês vão ver, tem até mesmo inteligência artificial envolvido, né? Então a gente consegue pegar todos esses dados que são colecionados e indicar, por exemplo, falhas de equipamentos, possíveis falhas de equipamentos, né? Prever, antever falhas de equipamentos e falhas de qualidade. Então isso torna uma solução extremamente única no mercado. Bom, perguntaram aqui também a respeito o ramo dessa empresa é uma empresa de metal mecânica. Metal mecânica para o setor aeroespacial. Legal? Na revista Silvius, né? Então, a história de empreendedores, né? O desenvolvedor da plataforma, o CEO da empresa, né? Foi considerado uma das histórias mais inspiradoras aqui em 2020. E a ARC Advisory Group publicou o Cantier MES, né? Como um dos concorrentes na pesquisa de indústria 4.0 para 2020. Então, a plataforma MES está entre as analisadas globalmente, então ela tem uma relevância muito boa. Próximo slide. Hélio, pode mudar o slide, por favor? Isso. Bom, deixa eu só fazer um comentário. Melhorou meu microfone ou não? Melhorou, está perfeito agora. Então tá bom. Não, mas veja, o meu comentário é relacionado a uma tecnologia que já existe há mais de 20 anos, né? Para uma nova solução ser considerada inovadora não é fácil. Então, quando tem um mercado já estabelecido, o mercado de MES é um mercado já estabelecido, tem inúmeros players de grandes corporações que a gente conhece bem, americanas e europeias. Então, aparece uma nova empresa na Ásia, ela não é tão nova, mas você tem que fazer alguma coisa melhor, alguma coisa inovadora para poder ser reconhecido. E é isso que a Cantier fez no mercado. Vocês viram grandes nomes como Texas Instruments, vocês viram Toshiba, Mitsubishi, são grandes referências globais do uso da solução. Ok? Legal. Bom, explicando um pouco da solução em si, né? Então, dentro de uma solução MES, nós teríamos todos aqueles recursos que o ISA 95 define. Então, a parte de OE, né?
de planejamento, de work in progress. Então, por exemplo, o work in progress ele é extremamente importante hoje, inclusive no Brasil, porque uma das maiores dificuldades que as empresas possuem é fazer o apontamento de estoque do que está em processo para a Receita Federal, né? Então, nós temos aquele bendito bloco K, que todo final do mês as empresas têm que fazer o reporte do que está em transformação na fábrica, não só produtos acabados ou estoque de matéria-prima. Com o WIP, com o Work in Progress, você consegue tirar relatórios para saber todos os materiais que estão em transformação e enviar isso para o Speed Fiscal da Receita. Legal? Aí nós temos o planejamento, que é inerente ao nome, é o planejamento da produção, o Work in Progress que eu expliquei. Nós temos a parte do SPC, que aqui no Brasil nós chamamos de CEP, né? Que seria o controle estatístico de processo. Então, isso é muito legal, principalmente para o setor de metal mecânica, né? Então, após cada usinagem, você consegue, ou cada etapa, né, de torneamento, de usinagem, ou até mesmo injeção plástica, qualquer outro produto, você tira as medidas e você coloca os limites, né, aceitáveis para o produto. Com a carta CEP, você consegue ver as tendências, se você está tendo uma tendência de ganho ou perda dimensional. Então, isso é muito legal para controle da qualidade, né? E também, lógico, para vocês documentarem o produto, que se vocês forem um sistemista, né, por exemplo, documentarem um lote de produto que vocês estão enviando para o fornecedor. Aí nós temos a parte do DCC, que é a gestão de documentos, que permite que vocês façam a gestão de instruções de trabalho, de documentos que vão para o trabalhador no chão de fábrica. Nós temos o CMMS, que seria a parte do controle da manutenção. Então, ordens de manutenção, quebras de equipamento, preventivas que vão ser feitas, esses programam aqui dentro do CMMS, né? E o RMS, que seria o controle das receitas. Então, por exemplo, o seu produto é uma receita química, por exemplo, né? Você usa aqui para fazer essa administração e até mesmo automatizar processos junto com a escada de vocês. Pô, é inerente ao nome, né? Você tirar os índices de produção e a área de inventário, que é muito interessante. Hoje, por exemplo, um dos maiores problemas que você tem no chão de fábrica é você saber o inventário dos seus equipamentos produtivos. Então, não só, por exemplo, uma CNC, que é um imóvel, mas até mesmo ferramentas e equipamentos que se deslocam entre os postos de trabalho. Com o controle de inventário, você consegue saber em que posição da fábrica que ele se encontra. Hélio começou a fazer barulho de novo o microfone. Ok. Bom, só um comentário. Você falou do modo que eu apreciei muito, que é esse modo de Recycle Management, que é voltado para a indústria alimentícia, a indústria de processo, onde você não tem um Bill of Material, você tem uma fórmula, uma receita, uma composição química que tem que ser atendida. Então, o sistema está preparado não só para a indústria de manufatura discreta, mas também para trabalhar na indústria de processos e na indústria de transformação, alimentos, bebidas, química, petroquímica, farmácia. E um setor que a gente aprendeu muito com eles nos treinamentos foi o setor de álcool e açúcar, né? Cana e açúcar, que tem um mercado muito forte na Ásia, que a gente também vai explorar no mercado brasileiro. Isso aí. Uma coisa interessante também da área de inventário é que você consegue colocar RFIDs nos seus itens, né, de trabalho e automaticamente pelos sensores, né, pelas antenas que captam o sinal do RFID, você consegue ter o posicionamento dele na fábrica. Isso é muito legal. Aí o próximo, ele. Então, a plataforma, como que é a arquitetura dela, né? Então, nós temos os módulos, como, por exemplo, o app, o IP, o SPC, RMS, que é de receitas, né, de manutenção CMMS, OE, o MI. Então, o que nós temos? Tudo isso conversando entre si, né? Numa plataforma web, pode ser instalada localmente ou pode ser usado nuvem, comunicando, por exemplo, com um gateway de IoT. Então, o que acontece? Os equipamentos do Fabris, os equipamentos de fábrica, eles são conectados
e retirar do sinal deles. Então, nós vamos saber, por exemplo, através de sinais elétricos, se um equipamento está produzindo, se um equipamento está parado, velocidade de ciclos, né? E, por exemplo, através de um gateway como esse, ou de softwares, né, específicos, isso aqui é um gateway da Siemens, de IoT, que ele tem vários protocolos para comunicação, né? E você consegue fazer a comunicação física entre a máquina e um ambiente web. Você consegue ter como a sua fábrica está operando, independente de um apontamento ou não de um operador, né? O apontamento de um operador vai ser um complemento a essas informações, justificando paradas e indicando o que está sendo produzido. Dentro disso, né, então nós temos aqui clientes para mobile, para celular, tablet, PCs. Então vocês conseguem estar apontando, vendo essas informações em diversos dispositivos. Todas essas informações, aqui que está, vamos dizer assim, um pulo de gato da solução, né? Ela coleta tudo isso e administra todos esses ambientes da fábrica. Isso gera um ambiente de Big Data enorme. Então, como você vê aqui, né, um banquinho de dados aqui do lado, Big Data. O que ele faz com isso? Ele armazena tudo que acontece no seu chão de fábrica. E, a partir disso, ele consegue rodar machine learning para prever falhas futuras de qualidade e também falhas em equipamentos. E entregar isso para vocês agirem antes que isso aconteça. Legal? Então, vamos lá para o próximo. Bom, alguns dos mercados verticais que nós trabalhamos, né? Nós temos aqui indústria alimentícia, de bebidas, etanol, como o Hélio falou, né? O açúcar, etanol, a parte de eletrônicos, semicondutores, automotiva e sistemistas, né? Aeroespacial e defesa e também metal mecânica de precisão. Então, esses são os mercados que nós temos já casos de sucesso e nós conseguimos apresentar para vocês já métricas, inclusive, dos ganhos que os clientes tiveram. Falar um pouquinho dos recursos, né, da plataforma em si. Então, próximo slide. Vou passar aqui um pouco pelas telas, aqui fica mais fácil de organizar as informações, né, do que até mesmo mostrar ela ao vivo na plataforma web. Então, você entrando na plataforma, você já tem um dashboard onde você consegue ver, por exemplo, ordens de trabalho que estão pendentes da equipe de manutenção, quantos lotes estão sendo produzidos nesse momento na sua fábrica, né? Quantos lotes estão aguardando, né? Quantas ordens de produção estão aguardando o início da produção, e tudo isso já dá uma boa visibilidade para que você consiga administrar melhor a fábrica. Então, próximo slide. Aqui na área de configuração das operações, você já pode trazer isso do MRP, ou você pode definir as operações aqui dentro da plataforma. Então, é muito simples de você trabalhar, né? Vamos dizer que a gente já teve relatos aqui de alguns clientes que usam o SAP Business One, né? E que o SAP Business One ele tem algumas dificuldades, por exemplo, de você fazer todo o cadastro do produto, especificar a estrutura, o biomaterial dele. No caso, você poderia estar fazendo isso dentro da nossa plataforma e estar levando essa informação para dentro do SAP. Eu vou até mostrar como faz isso na plataforma online para vocês verem como é simples. Então, eu defino um produto, dou um código para ele, uma descrição, eu atrelo ele a uma lista de materiais, né, de peças para ser composto no produto final, e eu defino aqui, por exemplo, as especificações, então a sequência, as operações, eu digo qual que é o processo, o tempo de ciclo estimado, etc. É muito simples de você trabalhar com a plataforma. Próximo slide. Aqui o acompanhamento das ordens de produção, né? Então você consegue ver, por exemplo, todas as ordens de produção que estão sendo executadas nesse momento na fábrica. Então nós temos aqui o job number, né, o order number delas, o número de lote, qual que é o item que está sendo produzido, em qual sequência que ele se encontra. Então isso aqui é muito legal, porque, por exemplo, vocês saberem exatamente em que posto de trabalho que está parado uma ordem de produção, isso dá muita visibilidade, por exemplo, quanto à entrega, né, o tempo restante
É muito legal. Aí você consegue ver qual que é o processo que está sendo feito, né, nessa sequência específica, quantas peças já foram produzidas desse lote, né, qual que é o tempo determinado para término de fim dessa ordem, né, se ela já está sendo executada ou ainda está parada, tempos, né, cumulativos de ciclo, então quantos minutos já foram utilizados para a execução dessa ordem de produção, etc. Próximo. A plataforma também ela ajuda, né, criando os cartões de ordem impressos. Então, por exemplo, imagina que cada ordem de produção que você manda pela plataforma, você pode estar fazendo isso tudo de uma forma de documentos digitais, ou ainda você pode criar cartões que acompanham, né? Você pode imprimir cartões que acompanham um lote. Então, você consegue definir, por exemplo, os processos, tudo, e conforme ele for passando, você vai reimprimindo ele e você vai tendo as informações de entrada e horário de saída de cada uma dessas operações. Então, isso também é muito interessante. Se vocês quiserem, né, continuar com algum tipo de papel para controle, para ajudar os operadores, vocês também podem ter essa opção. A plataforma ela tem toda a parte de controle estatístico de processo, como eu falei. Então, vocês conseguem definir que em determinada operação vocês vão ter uma frequência de leitura de dados. Então, imagine que, por exemplo, você tem um paquímetro, um micrômetro digital, né, em Bluetooth. Vocês conseguem fazer a integração com a plataforma. Então, vocês tiram o dimensional e automaticamente a plataforma vai entender que você está fazendo uma ordem de produção, né? O dimensional que você está lendo naquele momento. Você vai apontando e ele vai gerando para você o gráfico. E depois você tem o cumulativo, né? O dimensional, onde você teve o maior acúmulo das dimensões. Você tem as saídas, vocês têm, vamos dizer, vamos falar de um processo de CNC. Conforme você vai gastando a ferramenta, a peça ela tende a ganhar dimensional, porque a ferramenta gastando, ela vai diminuindo a área de corte, né? E diminuindo a área de corte, o programa de usinagem ele vai cada vez faltando um milímetro, microns, né? Ali do processo. E você consegue ver num controle estatístico de processo como que esse ganho de dimensional ou perda está se dando. Ó, houve uma pergunta aqui do Wagner, né? Existem terminais em cada posto de trabalho em linha produtiva para atualizar a OP, né, e o consumo, os apontamentos? Sim. Você pode estar usando computadores no seu chão de fábrica, você pode estar utilizando de smartphones, de tablets para fazer isso, tá? Aí você tem telas dos operadores para que você consiga fazer essa atualização de dados. Inclusive aqui nessa área que eu estou falando da carta CEP, o operador ele vai entrar com o dimensional, né? Seja através de escrita do dimensional ou então através de um instrumento que tenha Bluetooth, né, ou tem Wi-Fi nele. Então, sim, a resposta é sim. Você tem essas telas de apontamento. Legal? Ele pode passar para o próximo. Ah, Wagner, mais uma coisa também a respeito dessa sua pergunta, né? Muitas plataformas, elas exigem que você tenha um hardware próprio para que você consiga fazer esse apontamento. A nossa plataforma ela é flexível, então qualquer hardware que tenha um browser, vamos dizer assim, né, você consegue fazer esses apontamentos. Bom, aqui nós estamos mostrando a tela do Centro de Controle de Documentos, né, o DCC da plataforma, aonde vocês vão fazer o quê? Atrelar documentos à ordem de operações, à ordem de produções e a operações. Então, por exemplo, isso é muito legal, porque eu tenho uma operação de desbaste de uma peça, por exemplo. O operador que está nessa CNC, ele tem que ter acesso ao desenho técnico, ao desenho dessa peça, para ele conseguir conferir se o trabalho está sendo executado de forma correta ou não. Aí cai naquele problema que eu citei: versionamento do desenho, controle dessa documentação, dessa papelada no chão de fábrica. Aqui, você atrela um desenho, né,
Então, um desenho DWG, por exemplo, do AutoCAD, um PDF, há uma operação de uma ordem de produção. Sempre que a sua engenharia fizer uma alteração no produto, ela automaticamente vai jogar aqui dentro, né, no DCC, para que seja substituído o documento antigo. Algum supervisor vai fazer a vistoria, vai ver se esse desenho confere ou não, e vai aprovar essa substituição. Aí, automaticamente, em todos os postos de trabalho que estiverem fazendo essa operação, você já tem um documento atualizado em mãos. Isso é sensacional para o chão de fábrica. Eu já vi, principalmente no setor aeroespacial, peça sendo perdida por erro de versionamento. Com isso, você resolve esse tipo de problema. Aqui você pode ver, por exemplo, você consegue ver documentos que estão pendentes de aprovação, né? Documentos que estão ativos, material que foi rejeitado, quantos documentos foram colocados, por exemplo, pela engenharia de produto hoje no sistema. Então, você tem essa visibilidade e esse controle de toda a aplicação. Próximo. Essa parte do EMS é também conhecido como CMMS, né? É a área de manutenção. O que ele faz? Nessa área, você consegue prever, por exemplo, você coloca que um equipamento X, a cada hora, tantas horas, por exemplo, cada 100 horas de trabalho, eu tenho que verificar o nível de óleo do meu reservatório. Então, você coloca aqui, por exemplo, você faz um schedule, né? Você agenda que a cada 100 horas desse equipamento, um manutentor tem que verificar o óleo, por exemplo. Aqui também você faz todo o controle das manutenções que são corretivas, das manutenções que são preditivas, e ele faz a integração também com a inteligência artificial, que, por exemplo, se a inteligência artificial estiver prevendo uma falha no futuro, ele já vai dizer, olha, esse equipamento tem 94% de chance de uma quebra. Então, ele já manda automaticamente uma ordem de serviço dentro do sistema de manutenção, para que algum manutentor vá lá e faça uma preditiva antes que ocorra o problema. A pergunta aqui, a Flávia perguntou se tem interface com outros sistemas de manutenção, né, como o Máximo. Sim, você pode estar usando o Máximo, ou então você pode estar usando o nosso CMMS, tá? É indiferente, você pode estar usando o nosso módulo ou o módulo que você já possui. Aí nós fazemos a integração com esse módulo para poder abrir as ordens de serviço, tudo automaticamente. Tá bom, Flávio? Exato. O sistema ele é modular, então ele permite que você escolha os produtos, né, as soluções que você vai usar. Está fazendo um overview de todos os módulos, mas a ideia é que você possa configurar a solução de acordo com as suas necessidades. Mas o sistema tem uma capacidade, se você já tem o Máximo ou outros sistemas de manutenção, você vai ter uma capacidade bastante interessante, bastante poderosa de se integrar virtualmente com qualquer outra solução. Isso aí. Bom, então, vamos passar para o próximo slide, Ellen. O básico do OE, né, vamos dizer, o que mais todo mundo deseja com uma plataforma de MES é ter o OE. Então, a plataforma também faz essa entrega. Então, ela tira os dados, como, por exemplo, disponibilidade, se tiver sensores de qualidade automaticamente, né, compara a performance, que é o tempo, né, que foi definido para o processo, com o tempo real do processo, e já entrega aqui para vocês. Então, aqui tanto pode ser por inputs manuais do operador, né, como, por exemplo, uma qualidade offline, que você vai falar, olha, uma peça foi rejeitada ou uma peça foi aprovada, né, quanto você pode estar pegando informações eletrônicas, então usando aqueles hardwares, como eu mostrei, né, que faz uma integração com sensores e lê essas informações para trazer aqui para dentro da plataforma. Legal? Aqui é a cereja de bolo da plataforma, né? Então, além de ter tudo aquilo que o MES, né, que o ISA define como uma plataforma MES, ser uma plataforma MES completa, nós temos também previsão. Então, nós temos machine learning que permite que você tenha uma previsão de ocorrências de quebra de máquina,
que você tenha previsão de falhas de qualidade, e tudo isso fazendo a integração geral com a plataforma, né? Então, vamos dizer assim, o machine learning, né, uma inteligência artificial machine learning, para funcionar, o que, que ele precisa? Ele precisa de dados, né, e métodos estatísticos. Então, o que, que foi feito? A plataforma, uma plataforma MES, é o que há de melhor para você extrair dados da sua fábrica. Então, tudo o que ocorre na sua fábrica, tudo o que ocorre com seus processos, com seus maquinários, com seus operadores, está registrado, você tem os dados. Então, é excepcional a leitura que se tem de um machine learning usando esses dados. E é isso que a plataforma faz. Ela entrega isso para vocês. Então, por exemplo, nós temos desde tempos acumulados, né, de downtimes, como até mesmo o total de quebras, né? Aqui, por exemplo, ele já pega janeiro, fevereiro, março, aqui um exemplo, tá? Maio, junho, julho, né? E os meses futuros, ele já diz, por exemplo, segundo os históricos que eu tenho e segundo as minhas programações de produção e as minhas trilhas produtivas, eu possivelmente vou ter 40 horas de quebra de maquinário por motivo elétrico. Eu vou ter 20 horas por motivo mecânico. Ele faz essa entrega para vocês. E isso vocês já conseguem se preparar, ter um forecast até para a sua equipe de manutenção. Da mesma forma, também para as unidades rejeitadas, para peças rejeitadas. Então, por exemplo, você tem toda uma programação de ordens de produção, você sabe quais máquinas que vão passar. O sistema ele já pega a análise histórica passada e ele diz, olha, quando eu tenho tal rota e tenho tal tipo de produto, me gera tanto por cento de rejeito. E ele já indica aqui para vocês conseguirem já enxergar o futuro, preverem quanto tempo mais vocês vão precisar, por exemplo, para completar uma ordem de produção, né? E agirem sobre isso, talvez alterando alguma coisa do processo. Legal? Bom, vamos lá então. Qual é a promessa que a nossa plataforma, né, que nós fazemos a vocês, clientes? Que vocês vão conseguir ter redução de custos, né, justamente por terem uma visibilidade completa de todos os processos. Nós vamos conseguir oferecer para vocês uma redução de perdas, tanto em downtimes quanto em qualidade, né, justamente porque vocês vão ter dados melhores para isso, né? Nós vamos conseguir entregar para vocês uma melhora de predição, então vocês possivelmente não vão errar mais em forecast de produção, vocês vão ter o tempo exato para vocês fazerem entrega, vocês vão conseguir trabalhar com as ordens de produção e fazer os caminhos para que ela seja mais viável, por exemplo, olhando um prazo de entrega, uma melhor sequência, reduzindo tempos de setup. A plataforma faz isso para vocês. E com isso tudo melhorar o OE de vocês, né? Cada ponto percentual de OE que uma empresa ganha, isso se reflete enormemente. Se não me engano, para cada ponto percentual de OE ganho, é cerca de 7% no faturamento, de ganho no faturamento da indústria. Então, vocês veem como o sistema ele tem um retorno de investimento real e legal para vocês. Um pouco sobre a implementação da plataforma. Então, como que funciona? Nós fazemos visita, fazemos a demonstração, tudo, vocês falam, legal, vamos ver o que a gente pode, né, fazer aqui na nossa fábrica. Então, nós ouvimos vocês, analisamos todo o processo, né, e indicamos as soluções que são relevantes, os módulos que são relevantes para atendê-los na necessidade e no objetivo de vocês. A partir disso, a gente testa também a conectividade com as máquinas, faz um planejamento de arquitetura, né, e a partir desse ponto, a gente coloca uma proposta. Então, olha, nós entendemos que vocês precisam disso, para conectividade, para arquitetura, para fazer os apontamentos, vocês vão precisar investir nesse ambiente de hardware, né? E vocês dando OK, nós partimos para a configuração. A configuração é independente de RPs, a gente consegue fazer a integração,
com sistemas, como, por exemplo, que a Flávia falou do máximo de manutenção, a gente consegue estar fazendo a integração com qualquer sistema que vocês tiverem, né? Geralmente, uma implementação, vocês podem falar, nossa, mas só isso, né? Mas geralmente ela se dá em 3 meses. Então, em 3 meses, a gente já tem a plataforma rodando e já testando, né? Fazendo o dry run dela, para nós vermos aí o que deve ser ajustado ou não, né? E a partir disso, nós partimos para o período de controle. Nós acompanhamos vocês aí durante um ano, vemos como que está o apontamento, como que vocês estão trabalhando com a plataforma e o que pode ser melhorado. E se tiver atualizações, fazemos as atualizações e deixamos sempre o sistema na última versão. Legal? Bom, vou fazer um pouco da demonstração da plataforma. Que horas são agora? Só já passei feio aqui do tempo, já é 5:09. Peço até desculpas para vocês desse atraso, mas vamos lá, vou passar rapidamente aqui a plataforma. Em qualquer momento vocês podem parar, fazer questionamento, tá bom? Então, aqui é a plataforma de trabalho. Ela roda no ambiente web, pode ser no servidor local, pode ser no servidor em nuvem. Então, acessando ela, o que nós temos aqui? Então, inicialmente nós temos aquele dashboard que eu mostrei, né? Então, nós conseguimos ver ordens de produção que não começaram ainda, lotes que estão em trabalho, né? Manutenção tem 58 ordens paradas, ainda aguardando, né, pendentes. E nós temos aqui todo o sistema e as configurações deles. Para eu ser bem objetivo, eu mostrar para vocês algumas questões de configuração, né, como o sistema flexível, como, por exemplo, eu consigo definir turnos com muita facilidade, eu crio aqui um turno novo, eu retiro, mudo. Isso tudo vocês têm a possibilidade de vocês mesmos configurarem. Então, por exemplo, mudou o esquema de turno da fábrica de vocês, né? Vocês podem vir aqui, podem fazer a alteração. Eu quero registrar uma ferramenta nova no meu chão de fábrica, né? Que nem, por exemplo, uma fábrica de injeção, ela tem diversos moldes. Você registra aqui, então você coloca os moldes, você coloca o número de tracking, por exemplo, um RFID dele, que aí, naquele caso de inventário, a gente consegue localizá-lo no chão de fábrica, né? Equipamentos produtivos, né? Então, você tem a configuração, é muito simples de ser feita aqui dentro da plataforma. Da mesma forma, por exemplo, eu configurei, né, setei, faço toda a minha configuração da fábrica. Então, por exemplo, meus centros de trabalho, quais são os níveis dos meus trabalhadores. Então, por exemplo, eu tenho operadores específicos para cada função. Então, por exemplo, eu tenho uma qualidade de inspetor, eu tenho uma qualidade de supervisor de inspeção, né? Aqui, por exemplo, como eu estou simulando uma fábrica de pneu, né? Eu tenho supervisores de cura, que é ali para o processo da vulcanização da borracha. Então, tudo isso vocês criam de acordo ao que vocês têm na fábrica. Nós criamos para vocês, mas vocês têm a possibilidade depois de fazer essa alteração, né? E aí vocês atrelam aos seus operadores essa matriz de capacitação. Então, isso vai impedir que, por exemplo, algum trabalhador de vocês esteja num posto de trabalho fazendo algo que não era para ele fazer, porque o sistema ele trava, ele vai dar um alerta. Olha, João, você não pode estar fazendo uma operação no centro de usinagem, porque você só tem capacidade, por exemplo, de torneiro. Então, isso já dá um alerta e já inibe dele fazer alguma coisa, né? Você tem aqui a parte de configuração dos produtos, então você consegue configurar as rotas de produção, né? Então, por exemplo, eu coloco o código do produto, a descrição dele, a revisão dessa minha visão, né? Se o produto ainda é um draft, já passou por aprovação ou não, e eu vou colocando aqui a sequência. O que seria isso? Então, deixa eu cancelar aqui e mostrar uma já existente. Por exemplo, aqui para fabricação, eu tenho 6 etapas, então 6 operações. E eu crio ela aqui dentro da minha plataforma, eu posso estar trazendo no meu MRP, por exemplo. Eu tenho o Bill of Material desses itens. Então, por exemplo, um pneu aqui, por exemplo, o que ele precisa? Vamos ver aqui a formulação dele.
é bem simplificado. Eu vou precisar de borracha, 10 quilos. Então, você tem acesso a todas essas informações e essas configurações com muita facilidade. Você consegue ver, por exemplo, gerenciamento do seu inventário, né? Então, você consegue ver, por exemplo, seus itens, aonde que eles estão. Então, por exemplo, cada um dos meus itens, qual que é a localização deles na minha fábrica, né? Tanto por RFID, quanto por tags que você pode escanear. O cara, para entrar num centro de trabalho, pode escanear um leitor de código de barras, por exemplo, né? Aí você pode ver itens por localização, né? Tirar um snapshot, né? Uma cópia desse momento, como que está distribuído os meus itens da minha fábrica. Na parte de work in progress, né? Dos meus trabalhos. Então, eu consigo ver, por exemplo, minhas ordens de produção, aonde que elas estão. Então, cada uma das minhas ordens, qual que é o produto, qual que é a revisão que está sendo produzida, quantidade pendente, como que é a unidade, se vai ser por peças, quilos, litros. Então, isso também é muito legal, porque tem várias plataformas MES que têm algumas limitações. Então, ou eu vou trabalhar por peças, ou eu vou trabalhar por quilos, ou vou trabalhar por litros, né, por exemplo. A nossa plataforma você consegue ter diversas medidas, né, de quantidade. Então, é livre isso. Você pode estar trabalhando, produzindo tanto algo por quilo, quanto você pode estar produzindo por peças na mesma fábrica. Aí você consegue também ver, por exemplo, a lista de movimentação, como os lotes estão se movimentando pela fábrica, né? Então, são inúmeras as possibilidades aqui. Da mesma forma, por exemplo, o MS, a parte de manutenção, né? Então, eu consigo setar, por exemplo, quem são meus técnicos, quais são as capacitações deles, né? Então, eu consigo ver, por exemplo, o progresso das minhas manutenções. Então, ela está em espera. Por que está em espera? Eu consigo ver, por exemplo, se é por falta de peça, se não, foi completado parcialmente. Então, são muito ricas as informações que a plataforma pode dar para vocês. Legal? Então, para não me tornar muito mais repetitivo, né, vamos partir de novo ali para a finalização no PowerPoint. Mas vocês já tiveram um bom overview, vocês viram como a plataforma ela é muito simples de ser trabalhada. Você toca daí ou quer que eu toque daqui? Mostra o slide daí, Hélio, de novo. Tá Bom, o Lucas Diniz, ele perguntou aqui se o gateway ele é a parte da solução, né? Mais uma coisa que teve mais perguntas. O Anderson Bueno perguntou, para a coleta de informação das máquinas, CNC, por exemplo, tempo de ciclo de peça, tempo de máquina parada devido a setup, tempo de máquinas paradas devido a alarmes, quantidade de peças produzidas, né? É instalado algum hardware na CNC para coletar essas informações? Eu já vou responder essa pergunta juntamente com a pergunta do Lucas Diniz, que ele fala a respeito de gateway, né? Então, sim, pode ser instalado um hardware junto às máquinas. Por exemplo, algumas máquinas você tem já protocolos próprios de comunicação, então você não precisaria ter um hardware específico para fazer isso. Mas caso a máquina não seja, vamos dizer, por exemplo, vamos pegar uma Siemens antiga, vamos falar um Home 800, por exemplo, com comando Sinumeric 804, por exemplo. Aí nós temos hardware específicos, como por exemplo esse gateway que eu tenho aqui na minha mão, né? Que ele tem os meios físicos de conexão à máquina. Então, eu conecto ao CLP da máquina e eu pego, por exemplo, os tempos, eu consigo pegar o potenciômetro de avanço, o potenciômetro do spindle, tudo aqui, e levar isso para o MES. Então, por exemplo, não só vocês vão saber os tempos de ciclo, mas como vocês vão saber também a operação como foi feita. Se foi feita com potenciômetro 80%, se ela foi feita bloco a bloco, por exemplo, no caso de usinagem, né? Por exemplo, bloco a bloco, o operador é inexperiente, ele está com medo de rodar o programa, ele vai rodar em bloco a bloco. Só que quanto que isso custa em tempo de usinagem para a empresa, né? Vocês vão conseguir ver isso através dessa conectividade via gateway, por exemplo. Isso é muito legal. Só dando uma complementada na sua resposta aí, Ruslan, né? Vocês estão me ouvindo bem ou não?
Sim, Anderson. Ok. Então, veja, a Cantier é um fabricante de software. Ela não faz nenhum tipo de hardware. Porém, a gente teve, em função de demanda de clientes, nós fizemos, né, uma parceria com a Siemens e nós distribuímos também o hardware da Siemens, caso vocês não tenham o que a gente chama de edge device, né, o computador de conexão lá na borda, lá na máquina. Então, a gente tem, o João vai mostrar mais para frente aí nos slides, a gente tem desde a solução de conexão física até a solução de conexão lógica, para garantir que o dado chegue no sistema e possa ser, então, tratado, usado, filtrado, assim por diante. Então, a indústria IoT tem condições de oferecer a solução completa para você. Uhum. Ó, o William ele perguntou aqui se o software possui integração com plataforma de CAD e CAM, né, como lista de bom. Bom, vamos lá. O software, como que seria um ambiente de CAD, né, e CAM? Se você tiver um PLM, o PLM ele vai gerar um PLM, um PDM, ele vai gerar o quê? Uma lista de material, né? Nós não conseguimos ler a estrutura do CAD. Vocês conseguem, sim, exportar do CAD uma lista, um Bill of Material, né? E nós conseguimos importar na nossa plataforma, através de um CSV, por exemplo, tá? Mas uma integração direta com o CAD nós não temos. Nós temos uma integração com o PLM, né? Ou então com o RP, se vocês já tiverem essa informação dentro do RP. Legal? Outra coisa, né? A programação em ponto gel, né? Por exemplo, programação de corte a laser através de DWG, Blank. Tá, então como que funciona isso? Sempre corte a laser, pintura, tratamento químico, ela é sempre muito complicada. Por quê? Porque nós trabalhamos não só com uma ordem, nós estamos executando ali no momento, vocês agrupam várias ordens de produção ao mesmo tempo, né? E operações diferentes, tudo. Então, o que tem que ser feito nessa hora? Vocês têm que dizer para a plataforma que vocês estão executando naquele posto de trabalho a ordem XYZ, tá? E que naquele momento, naquela máquina de oxicorte ou de plasma, vocês estão executando mais do que uma ordem. E aí o sistema vai entender e ele vai capturar essa informação, tá bom? O que não dá para ser feito, eu já adianto, William, é o seguinte: você não vai conseguir pegar o tempo individual de uma peça, um blank ali que está sendo cortado, tá? Porque você vai pegar o tempo da máquina. A máquina ela não vai conseguir dizer para o nosso sistema: olha, eu demorei 40 segundos para cortar tal perfil. Ela não diz isso. Se ela conseguir dizer isso para nós, nós conseguimos capturar. Caso não, a gente vai poder pegar só o ciclo geral e aí divide esse centro de custo pelas peças produzidas. Tá bom, William? Bom, vamos lá então, Hélio, para os casos de sucesso? Bom, então aqui a gente vai mostrar alguns casos de alguns clientes em setores diferentes. Então, primeiro aqui na parte de componentes eletrônicos, né? A Little Fuse, ela fabrica componentes eletrônicos, é uma multinacional americana, né? Que ela trabalha, ela produz fusíveis para carros, relés, tudo para o setor automotivo. Então, qual que era o problema que eles tinham? Eles tinham lá 127 máquinas de todo o processo, né? E muitas dessas máquinas já tinham aí mais de 45 anos de idade, então o que dificultava bastante, você não tem protocolos para conversar com essas máquinas, né? E eles queriam fazer uma jornada de transformação digital, fazendo toda a coleta desses dados, trazendo, né, a indústria para a vida na 4.0, só que sem grandes investimentos de capex. O que isso significa? Eles não queriam trocar as suas máquinas. Então, qual que foi a solução? Né? Outro problema que eles tinham era um baixo OE, MTBF, né, MTBA, MTTR, que causavam perdas financeiras para a empresa. Então, qual que foi a solução? Nós conectamos as 127 máquinas através de um gateway como esse que eu mostrei para vocês, tá? Máquinas que não tinham protocolo de comunicação, nós tirávamos sinais elétricos. A solução da Cantier, né, forneceu painéis de OE como esse que vocês estão vendo aqui na foto, né, em tempo real para vocês, para o pessoal saber, né, exatamente o que estava sendo produzido em cada momento.
A solução também, né, melhorou os KPIs de manutenção, conseguiam ganhar, né, MTTR, MTBF, MTBA, né, para minimizar os tempos de inatividade, e rodaram também aprendizado de máquina e manutenção preditiva e de qualidade. Quais foram os impactos de negócio? Só em MTTR ganharam 17%, MTBF 15%, e ganharam em OE 7%. Já foi muito elevado. Isso já é um número muito bom. E eles conseguiram alcançar esses benefícios em apenas 3 meses. Hoje, por exemplo, eu já participei de projetos de MES em outras empresas anteriores, que o MES não ficava implementado em 1 ano, passava-se de 1 ano e não se tinha a implementação concluída. Vamos para o próximo slide. Aqui é uma empresa também, um sistemista japonês, né, automotivo, sob Kojei, né, que eles fazem a parte de estamparia, então metal mecânico. Desafio também, eles tinham todo o sistema manual baseado em papéis, anotação em papel, né? A cadeia de suprimentos estava descentralizada, eles queriam centralizar isso e eles queriam automatizar seus planejamentos de chão de fábrica, rastreabilidade, tudo. Então, nós fizemos aqui uma implementação do MES para o inventário, para a produção, para a qualidade e manutenção de fábrica, né? Integramos com SAP Business One, né? E coletamos os dados de forma automatizada dos equipamentos. Então, o que nós geramos? Um aumento de produtividade gigantesco, né? Devido à tomada de decisões em tempo real. Então, não se tinha mais... É aquela coisa, você não chora pelo leite derramado, você age enquanto o leite está derramando. Então, você ganha muito com isso. Eles ganharam visibilidade melhorada de todo o inventário e operações do chão de fábrica, reduziram a sucata e resíduos e conseguiram uma redução significativa das paradas de máquina. É o próximo. Aqui já numa área química de açúcar e etanol, a RHI, né? Eles tinham também todo o problema de gerenciamento do inventário de chão de fábrica, localização dos itens, atualização das informações do ERP, né? Eles tinham um problema para coletar dados de OE e de gerenciar o agendamento das manutenções. Imagina uma planta gigantesca, uma equipe de manutentores enorme, como você faz a gestão disso? Aí eles conseguiram fazer isso com a nossa plataforma. Então, nós integramos o ERP, todos os equipamentos, os sistemas Fabris, né, levando informações através do nosso MES para o RP, implementamos as funções principais, né, do Cantier para inventário, produção, qualidade, manutenção e chão de fábrica, e fizemos um interfaceamento, né, com o DCS para coleta de dados. Qual foi o impacto? Eles tiveram um aumento de produtividade, visibilidade melhorada de todo o inventário e operação de chão de fábrica, redução de sucata e resíduos e redução das paradas na sua fábrica. Legal. Vamos lá para o próximo. A nossa ideia, como foi feito algumas perguntas, né? A plataforma ela é comercializada já junto com o Gateway. Na realidade, não. Né? O Gateway é de outro fabricante, mas nós fazemos o quê? Nós entregamos para vocês uma solução turnkey para a indústria 4.0. Então, nós temos diversos produtos, entre hardwares e software, né? Que permite que vocês não se preocupem, vocês façam o que nós chamamos de one-stop shop, né? Então, vocês comprem toda a solução de um único fornecedor. Então, aí a partir da conectividade, né, nós temos SIMs, nós temos Litmos para fazer a conectividade via software. Pode passar para o próximo, Eli? Só fazer um comentário. Essas soluções, como eu havia mencionado, elas já estão integradas. Nós não buscamos aleatoriamente elas no mercado. A Litmos nos indicou trabalhar com a Process Miner, que nos indicou para trabalhar com o Cantier. Então, nós estamos falando de soluções que já existem integradas, não existe necessidade de fazer a integração. Não é uma coisa que você vai pagar, já está pronto. Ok? Uhum. Vamos lá, tem uma outra pergunta, mas vamos finalizar os slides e responder as perguntas. O pessoal, agradecer o pessoal que está com a gente, nós estamos bastante atrasados, mas manda bala. Desculpa que eu me empolgo bastante com plataforma de MES. Nós temos aqui tanto hardware para fazer a conectividade, né, interface, gateway, que nem, por exemplo, vocês não têm uma máquina que tenha uma linguagem que converse, né, conosco. Então, nós temos, por exemplo, esse gateway, ele tem entradas elétricas, a gente consegue tirar sinais elétricos das máquinas. Né? Tudo isso a gente conversa, planeja e monta a arquitetura junto com vocês. O próximo.
No caso das suas máquinas já terem protocolos de comunicação, já estarem conectadas na web, nós temos também o Litmus para fazer essa conectividade. Ele gera dados em OPC para serem consumidos pelo MES, né? Então, a gente conecta qualquer equipamento, qualquer protocolo, criamos uma camada de dados, processamos esses dados e fazemos as integrações com os sistemas. Por último, se vocês quiserem um controle autônomo da fábrica, vamos dizer, vocês já fizeram toda a jornada digital, isso aqui é o final dela, né, da transformação digital. Vocês conseguem ter, inclusive com nossas soluções, um controle autônomo de produção. Então, máquinas se autoajustando para conseguirem alcançar o melhor índice de produtividade e ter a sua melhor utilização, né? Então, o Process Miner é uma solução de Machine Learning, inteligência artificial, que faz isso. Ele vai pegar todos esses dados que nós geramos com o MES, vai processá-los e vai devolver para as máquinas setagens para corrigir, por exemplo, desvios de parâmetros. Último slide. Que nós acabamos fazendo as perguntas e respostas, né, aqui durante a apresentação, no caminho que eu acho até mais interessante, né? Mas vamos lá, o William ele perguntou aqui também qual que é o custo médio de implementação por usuário, para uma empresa, de ferramenta, por exemplo, hardware, software. William, isso é uma coisa muito difícil da gente falar, porque o custo médio, de repente, por exemplo, para a sua empresa, você não vai precisar de 10% do que nós estamos falando, né? Mas isso aqui é estudado muito caso a caso. Vamos conversar. Eu tenho um contato seu, eu posso estar ligando aqui após o evento, para ver o cenário para você e a gente consegue definir um custo médio específico para a sua empresa. Legal? Anderson, obrigado. Qualquer dúvida que você tiver também, pode estar falando com a gente, tá bom? Estamos à disposição. Só um comentário adicional para o William. Veja, os preços são extremamente competitivos. Todas as soluções da Cantier, da Siemens, da Litmus, são soluções que competem no mercado com outras que você talvez já conheça. Mas eu diria que no caso do MES em particular, a gente tem um price point muito interessante comparado com as grandes empresas aí, Siemens, Dassault, Schneider, entre outros que têm soluções. A gente é extremamente mais barato que esse cara. E eu digo para você sem nenhuma dúvida de que a gente tem mais funcionalidade na caixa do que todo esse pessoal. Então é bastante interessante. Porém, a gente tem que mapear, né? A solução é modular e a gente tem que identificar você precisa de conectividade hardware, quantos desses edge devices você precisa. Você não precisa deles, beleza. Qual o nível de conectividade de software e drivers que a gente vai ter que colocar? E aí sim, trazer o dado para a plataforma. A integração com que ERP que você tem, se é um SAP, se é um TOP, se é um desenvolvido em casa, o número de variáveis é muito grande para a gente dar um contexto. Mas a gente tem uma solução bastante competitiva. Sim, William, que é a sua próxima pergunta, né? No caso do roadmap da empresa, sim, a cotação para a implementação é feita de forma gratuita. Exato. A gente pode sentar com vocês e montar um roadmap de implementação. Isso aí. Se alguém quiser abrir o microfone, vou estar aí à disposição. A Fernanda é a controladora do microfone. Sintam-se livres para perguntar, tá, pessoal? Eu sei que tem muita coisa, eu já trabalho com MES aí há muito tempo. A Sene está pedindo os contatos. Agora, no final da apresentação, passa para o próximo slide, Hélio, que tem os nossos contatos. Aí. Esse é o meu e-mail do Ruslan. O nosso telefone é em São Paulo, nosso site, LinkedIn, Twitter. É um prazer se vocês pudessem também seguir a gente nessas mídias sociais. Mas, de qualquer forma, o nosso telefone de São Paulo é esse. 11, muito fácil de gravar, 11 34 34 65 65. O Ruslan, o e-mail que está na tela. Mas a gente vai enviar para todos vocês que estão com a gente aqui um e-mail com
esclarecimento e vão ter o nosso contato. Legal. Se não tiverem mais nenhuma pergunta, muito obrigado a todos pela presença. Eu espero que a gente tenha contribuído com vocês com conhecimento. O Osmar é uma pessoa que tem uma experiência muito grande no setor. Estamos aí esperando o contato de vocês para poder dar seguimento. A gente tem vários projetos em andamento. Já assinamos o contrato com a há poucas semanas, já temos hoje um piloto em andamento. Então, isso é muito interessante, a visibilidade que a gente pode entregar a solução para você. Ok? Muito obrigado a todos. Boa tarde, bom final de dia. Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Eu adoro falar sobre os processos e como que o MES pode ajudar vocês a controlá-los, tá bom?